A paz do Senhor, homens e mulheres de Deus. Como é bom estarmos juntos mais uma vez nesse tempo, desfrutando da graça de Deus, desfrutando do perdão que o Senhor tem estendido na minha e na tua direção. Na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus ofereceu a sua vida como sacrifício perfeito, Ele estava olhando no horizonte, eu creio nisso. Ele estava olhando para a minha vida, Ele estava olhando para a tua vida. Ele estava naquele momento dando a oportunidade para que eu e você pudéssemos ser devolvidos ao Pai. Sabe, nós estamos vivendo um tempo de notícias confusas, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Mas cabe a mim e a você, nesses dias de conflito, nesses dias em que o nosso coração é diuturnamente visitado por notícias que minam a nossa fé, nós somos desafiados a olhar na direção da cruz do Calvário. A cruz do Calvário é a nossa esperança perfeita. É na cruz do Calvário que se manifestou o sacrifício perfeito. A palavra de Deus vai dizer, e ela é verdadeira, que na cruz o Senhor Jesus tirou das nossas vidas, nossas dores, enfermidades. Também creio que Ele tirou as dúvidas, a incredulidade. Quando Jesus na cruz do Calvário verteu o sangue dele, aquele sangue nos deu a oportunidade de sermos purificados dos nossos pecados. Na cruz do Calvário, os teus pecados foram perdoados. Na cruz do Calvário, a tua vida teve um restart. No dia que você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, Ele oportunizou para ti um novo momento na tua vida. Ele oportunizou para você uma nova vida. Novos caminhos, novas oportunidades. Satanás é especialista em tentar nos fazer nos lembrar do passado. Satanás tenta diuturnamente nos visitar com o nosso passado. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que quando o Senhor nos perdoou, Ele se esqueceu dos nossos pecados. Eu quero dizer para você nesse dia, na autoridade do nome de Jesus, que na cruz do Calvário, os teus pecados foram lançados e o Senhor não se lembra mais de nenhum deles. Nada do escrito do teu passado influencia no teu futuro. Nada que você um dia viveu influencia no propósito de Deus para a tua vida. Eu preciso que nesse dia você tome a decisão de viver nessa verdade, de viver essa expectativa, de se permitir ser visitado pela glória do Deus Todo-Poderoso. Que você se permita nesse dia ser visitado pela presença de Deus. Presença que muda a nossa vida. Presença que nesses dias angustiantes, nesses dias em que nós vemos nos noticiários apenas notícias de morte, de conflitos, nesses dias nossa cidade está vivendo um tempo atípico, mas eu e você estamos firmados na rocha. Nós estamos firmados naquele que tem esperança, naquele que governa os céus e a terra. Eu preciso que você tome a decisão de confiar no Senhor e esperar por Ele. E todas as coisas, no tempo certo, Ele fará, na autoridade do nome de Jesus. Estamos ainda debaixo desse tempo de quarentena. Espero que você esteja vivendo dias bons na tua casa, ao lado daqueles que você ama. Espero que toda a tua casa, e eu creio nisso, está protegida pela presença do Eterno. Nenhum mal vai te visitar, eu creio nisso, na autoridade do nome de Jesus. Mas não baixe a guarda. Só saia de casa se for extremamente necessário. Se for extremamente necessário, saia da sua casa. Mas fora isso, evite estar saindo. Evite ter contatos com pessoas que estão circulando muito pela cidade. Quando chegar na sua casa, alguém que vai lhe visitar e que é importante essa visita, peça para que ele lave a mão com água e sabão. Se você tiver o álcool em gel, peça para que ele higienize a sua mão. E tenha todo cuidado. O Senhor tem um propósito extraordinário para a tua vida, e naquilo que eu e você pudermos ajudar, naquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer na autoridade do nome de Jesus. Então, seja prudente, seja simples e viva as recomendações para esse tempo. Esse tempo você está tendo a oportunidade de estar na tua casa, de ler mais um pouco a palavra, de buscar mais a presença de Deus,
de estar com os teus familiares, de estar próximo dos teus filhos, do teu cônjuge. Aproveite esse tempo na autoridade do nome de Jesus. E eu acredito sim que o Senhor vai fazer algo surpreendente na nossa história, nesse tempo, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você uma pequena porção da palavra do Senhor, palavras de Jesus, lá no capítulo 13 de João. Capítulo 13 de João, nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 38. É o momento em que Jesus estabelece um novo tempo na vida dos discípulos, estabeleceu um novo tempo na nossa vida. Eu e você somos discípulos de Jesus, e como discípulos de Jesus, nós temos que observar esse princípio e estender esse princípio não somente para a nossa vida, mas para todos aqueles que estão conosco, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, nos nossos negócios. Nós precisamos estender essa verdade na autoridade do nome de Jesus. Eu quero ler João, capítulo 13, do versículo 31 até o 38. Depois que ele saiu, Jesus declarou: agora, o Filho do Homem é visto pelo que é, e Deus é visto pelo que é nele. Quando Deus é visto nele, a glória de Deus se torna visível. Ao glorificá-lo, ele mesmo é glorificado. A glória está em toda parte. Filhos, vou ficar com vocês apenas mais um pouco. Vocês irão me procurar, mas como falei aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Deixe-me dar a vocês um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como amei vocês. Amem uns aos outros. Dessa maneira, todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde é que o Senhor vai? E Jesus respondeu: você não pode ir comigo agora, fará isso mais tarde. Senhor, insistiu Pedro, porque não posso segui-lo agora. Eu daria a minha vida pelo Senhor. É mesmo? Você daria a sua vida por mim? A verdade é que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Naquele dia, Jesus havia celebrado o memorial da Páscoa com os seus discípulos. E o texto começa a narrativa a partir do momento que Judas sai daquele ambiente e Jesus chama os 11 e começa a ter uma conversa importante com aqueles homens. E Jesus começa revelando àqueles homens que a glória de Deus precisa ser manifesta a todas as pessoas. Jesus vai estabelecer um paradigma para aquele momento e vai dizer: olha, eu glorifiquei ao Pai. Você vai ver que eu glorifiquei, eu o fiz visível. A glória de Deus se manifestou pela minha vida. E ele vai e diz assim: e vocês precisam também manifestar essa glória em toda parte. A glória de Deus precisa ser algo que nos acompanha. A glória de Deus precisa ser algo que as pessoas nos vejam e percebam. A glória de Deus precisa estar tão impregnada em nossa vida que quando entrarmos em ambientes escuros, em ambientes de trevas, a nossa presença venha dissipar as trevas. A nossa presença venha afastar todo o espírito de opressão. A nossa presença venha dissipar toda a ação do maligno na direção daquelas vidas que estão próximas de nós.
Talvez essa vida que esteja sendo oprimida nesse tempo, talvez seja o teu cônjuge, talvez seja o teu filho, seja uma pessoa próxima de você, que precisa ser amada, que precisa ser cuidada. E o Senhor Jesus olha para os apóstolos e diz: olha, agora o Filho do Homem é visto pelo que Ele é. E Deus é visto pelo que Ele é. Deus é visto nele. Jesus está dizendo: o Senhor é visto em mim. O Pai é visto em mim. A glória de Deus se torna visível em mim. Eu glorifiquei Ele. E Ele mesmo é glorificado. Jesus olha para os apóstolos. Ele olha para mim e para você. E diz: chegou o tempo de você ser glória de Deus. Chegou o tempo de nós anunciarmos a glória de Deus para aqueles que estão conosco. Em um tempo de notícias, de fraudes, em um tempo de mortes, em um tempo onde nós olhamos os noticiários e nós ouvimos notícias de terremotos, de guerras, rumores de guerras. A palavra de Deus vai dizer assim: olha, vocês precisam manifestar a glória de Deus. Jesus dá uma notícia importante para os apóstolos. Ele diz: olha, dentro de mais um pouco, vocês irão me procurar e não vão mais me encontrar. Eu falei isso antes para os judeus. Estou falando agora para vocês. Naquele momento, o lugar para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Jesus já estava antecipando para aqueles homens os momentos de agonia, de dores e sofrimentos que nas próximas horas ele passaria. Jesus revela para aqueles homens que eles não poderiam ir na direção do propósito que Deus havia estabelecido para eles naquele momento. E Jesus vem e abre uma palavra poderosa. Ele fala: vocês precisam glorificar a Deus, manifestar a glória de Deus. Eu vou para um lugar nesse momento que vocês não poderão ir. E ele vem e diz: olha, eu vou dar para vocês agora um novo mandamento. Amem uns aos outros. Sabe, a nossa geração tem uma percepção de amor muito distante daquilo que é a percepção do amor de Deus. Quando Deus olha para mim e para você, Deus nos ama porque tem um propósito, um destino para a minha e para a tua vida. Quando o Senhor olha para você e quando Ele libera aquela palavra assim: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, é porque o Senhor está olhando o propósito que Ele tem para a minha e para a tua vida. O Senhor tem um destino para a tua família. O Senhor tem um destino para a tua vida. O Senhor Jesus vai olhar para os apóstolos naquela noite. Ele está olhando para mim e para você hoje. Está dizendo: olha, eu tenho um novo mandamento para você. Eu tenho algo que vocês precisam ter. Eu tenho algo que vocês precisam ser para que vocês sejam conhecidos como meus discípulos. Amem-se uns aos outros. Assim como amei vocês, amem uns aos outros. Qual é o tipo de amor liberado por Jesus? A Bíblia vai dizer que o Senhor nos amou a tal ponto que entregou a sua vida em favor das nossas vidas. Quem éramos nós? A Bíblia vai dizer que nós éramos pecadores. A Bíblia vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Mas apesar disso, apesar de todas essas dificuldades, o Senhor não limitou o amor dele na nossa direção. Sabe, quando uma pessoa te decepcionar, quando um parente teu te decepcionar, quando o teu cônjuge te decepcionar, a palavra de Deus vai nos desafiar. Eu quero que você o ame, assim como eu te amei. Abre mão de razão, muitas vezes,
é tão difícil. Mas nesses dias o Senhor vem a mim e a você e nos chama a esse desafio. Ao desafio do amor, ao desafio da compaixão. Vocês serão conhecidos como meus discípulos. Muitos de nós queremos ser conhecidos pelo belo discurso que nós temos. Muitos de nós queremos ser conhecidos pelas coisas que nós temos. Jesus estabelece uma característica, não é o templo que nós temos, não é o belo carro que nós temos, é o amor que nós temos que identificará que nós somos ou não discípulos de Jesus. A quem nós precisamos estender esse amor, pastor? Sabe, no nosso dia a dia, nós somos colocados diante de pessoas e todas essas pessoas precisam ser amadas. Precisamos amar aqueles que gostam de nós e precisamos amar aqueles que de alguma forma nos trazem desconforto. Precisamos amar aqueles que nos abençoam e precisamos ser bênção para aqueles que nos amaldiçoam. Quando Jesus vem e diz: vocês serão meus discípulos quando vocês se amarem, Ele também diz: e as pessoas irão reconhecer vocês quando vocês se amarem. Não existe um outro caminho, não existe uma outra rota. Manifestar a glória de Deus, está preparado para acessar aquele lugar que o Senhor disse naquele momento que os apóstolos não poderiam acessar, mas que em um breve momento estaria disponível para nós. Nós precisamos manifestar essa característica ímpar no nosso caráter. Estender amor na direção de tantas pessoas quantos nós pudermos. Estender graça de Deus na direção de tantas pessoas quanto nós pudermos. Você chega para conversar com uma pessoa nesse tempo, você vai perceber que muita gente está passando por conflito, por dúvida. Muitas pessoas estão desenvolvendo fobias por causa do medo que elas estão sendo bombardeadas dia após dia. Sabe, a palavra de Deus vai dizer que existe algo que tira da nossa vida o medo. Amor de Deus lança fora todo medo. E as pessoas só conhecerão amor de Deus por meio da vida de homens e mulheres disponíveis para estender esse amor na direção das pessoas. Na cruz do Calvário, o Senhor escolheu a você. Na cruz do Calvário, o Senhor escolheu alguém perfeito. Talvez sem muita sabedoria, mas alguém disponível para fazer a vontade de Deus. A gente encontra no mesmo texto um homem chamado Pedro, e ele se apressa em dizer: olha, eu posso, eu te amo. Jesus diz: é verdade que você me ama, mas ainda hoje mesmo você vai me negar. Mas é verdade. Depois de ter negado, Pedro se arrependeu e Pedro se tornou um grande arauto do Evangelho, um homem que ressoa na história porque amou. Amou ao Senhor, amou aos seus amigos, amou a tantas pessoas quanto ele pôde levar a mensagem do reino de Deus. O Senhor, nesse dia, nesses dias de coronavírus, nesses dias tenebrosos que nós estamos vivendo, o Senhor escolheu você para levar amor a tantas pessoas quantas você puder. Você será instrumento de Deus. Você foi separado pelo Senhor nesse tempo para levar a mensagem do reino, para levar o amor de Deus, a glória de Deus. Você foi escolhido pelo Senhor para dissipar as trevas que estão envolvendo a nossa geração nesses dias, na autoridade do nome de Jesus.
Eu preciso que você tome essa palavra na autoridade do nome de Jesus, porque o Senhor está te revestindo nesse dia com glória e ousadia, um espírito de ousadia nesse dia, para caminhar na direção das vidas com amor e para que elas conheçam o amor de Deus. Que você receba nesse dia essa autoridade e que você se permita ser cheio da glória de Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua família, quero orar para que o Senhor venha acampar os anjos ao redor da tua casa. Não se atemorize, não permita que o temor venha alcançar o teu coração. Confia no Senhor, espera nele e as outras coisas ele fará, na autoridade do nome de Jesus. Soberano Deus, obrigado pela vida de cada homem e mulher que está assistindo esse vídeo. Quero te pedir, a Deus, a bênção sobre a vida destas pessoas. Que as trevas, Senhor, sejam desfeitas e que a tua glória seja manifesta. Que o Senhor abençoe os teus filhos. Que o Senhor os use de maneira extraordinária. Que a tua bênção repouse sobre essas vidas, Senhor. Eu te peço agora, Deus, em nome de Jesus, que todo embaraço seja desfeito na autoridade do nome de Jesus. Que todo temor que tenta se alojar na vida dos teus filhos seja desfeito agora na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor enche os teus filhos de graça, de espírito de ousadia, de autoridade, ó Deus, em nome de Jesus. A tua palavra diz que haveriam sinais que nos seguiriam. Que o Senhor cumpra nesse dia, na vida do teu filho, essa palavra. E que os teus sinais se estabeleçam na vida desse homem e dessa mulher, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Que você, nesses próximos dias, esteja atento àquilo que Deus está se propondo a fazer na tua vida. Se permita ser moldado pelo Senhor. Leia a palavra. Louve ao Senhor com belas canções. Ore ao Senhor. Converse com a tua família. Aproveite esse tempo para ter comunhão com os teus filhos. Seja um luzeiro no meio da escuridão. Seja a bênção de Deus para a tua casa. Seja a bênção de Deus para aqueles que estão próximos de você, na autoridade do nome de Jesus. Um beijo no coração, a paz do Senhor, que vocês tenham um resto de semana de sucesso, na autoridade do nome de Jesus.